Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel, aqui diretamente de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste segundo dia da semana para trazermos a leitura e comentários de nossa Paraxá, Paraxá que estamos estudando esta semana, Paraxá Vayera. Hoje, segundo dia da semana, faremos a leitura da segunda Aliá, que está no capítulo 18 de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, do verso 15 até o passuque 33. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 30 do mês de outubro do ano de 2023 e dia 15 do mês de Resvan do ano de 5784. Estamos fazendo a leitura da segunda aliá da Paraxá referente ao segundo ciclo da leitura anual de nossa bendita Torá. Queremos dar aqui as boas-vindas a todos que estão conectados conosco, que têm se conectado através do nosso canal, que têm contribuído com o nosso trabalho. Que Hashem nos abençoe grandemente. A você que hoje está também, este dia 30 de outubro, 15 de Resvan, completando mais um ano de vida, desejamos a você votos de muitas felicidades, parabéns, que o Eterno lhe abençoe grandemente, lhe conceda muitos e muitos anos de vida. Parabéns, felicidades a todos que neste dia estão completando mais um ano de vida. E a você que hoje está completando aí, comemorando uma data especial na sua vida, também nossos parabéns Mazal Tov. Então, gostaríamos ainda de pedir a você que não está inscrito em nosso canal, que possa se inscrever, né? Você possa se inscrever no nosso canal e também deixar seu like nessa transmissão. Então, vamos à leitura da segunda aliada Paraxá Vayera, estamos estudando esta semana. Livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, do verso 15 até o passuque 33. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten ha. E negou Sara, dizendo, não me ri, pois tive medo. E ele disse, não é assim, pois tu te riste. E levantaram-se dali os homens e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para acompanhá-los. E o Eterno disse, esconderei de Abraão o que farei? Pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra. Porque eu conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Eterno para fazer caridade e justiça, e realizar o Eterno, caridade e justiça, e realizar o Eterno sobre Abraão, o que falou com ele. E disse o Eterno, o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e seu pecado se agravou muito. Descerei, pois, e verei que se fizeram, como o clamor de quem vem a mim, darei fim neles, e não o saberei.
E se voltaram dali e foram a Sodoma, e Abraão ainda estava diante do Eterno, e aproximou-se Abraão e disse: Destruirás também o justo com o mal? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Também destruirás e não perdoarás ao lugar pelos 50 justos que há dentro dela? Longe de ti fazer tal coisa, de matar o justo com o mal, e será assim o justo igual ao mal, longe de ti. Aquele que é juiz de toda a terra não fará justiça? E disse o Eterno: se encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei o lugar todo por causa deles. E respondeu Abraão e disse: Eis que rogo, comecei a falar ao Eterno, e eu sou pó e cinza. Talvez faltarão dos 50 justos 5. Destruirás pelos 5 a toda a cidade? E disse: Não destruirei, se achar ali 45. E tornou ainda a falar-lhe, e disse: Talvez se encontre ali 40. E disse: Não farei por causa dos 40. E disse: Não se aborreça, rogo, ó Eterno, e falarei: Talvez se encontre ali 30. E disse: Não farei se encontrar ali 30. E disse: Eis que tomei liberdade de falar ao Eterno. Talvez se encontre ali 20. E disse: Não destruirei pelos 20. E disse: Não se aborreça, rogo, ó Senhor, e falarei somente esta vez. Talvez se encontre ali 10. E disse: Não destruirei pelos 10. E foi-se o Eterno logo que acabou de falar a Abraão. E Abraão voltou ao seu lugar. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayo lanu atah betoheinu, Baru atah Adonai noten haTorah. Leitura da segunda aliá, Parashá Vayera, que acabamos de fazer. Ela nos fala acerca de Abraão, continua falando de Abraão, e acerca do momento em que Sara ouve da parte do anjo que ela seria mãe. Passado um período necessário, período de 9 meses da gestação, então Sara estaria recebendo aí esse milagre, né? Bênção do Eterno, e a realização de um sonho também de Sara, de ser mãe. Sara, como nós vimos na leitura, não acreditou, porque sabia que geneticamente Sara, como também seu esposo, eram idosos, e porém Sara, na sequência das leituras, ver que a palavra que os anjos disseram se cumpriu, e que Sara realmente dela nasceu o herdeiro Yitzhak. No versículo que nós lemos aqui, na aliá de hoje, no capítulo 18, e o versículo nós iniciamos aqui no capítulo 18, e no versículo verso 19, vamos ver se o 18 fala alguma coisa aqui.
O Eterno fala no verso 18 que Abraão viria a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra. O verso 19 diz: Porque o conheci, e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno para fazer caridade e justiça e realizar o Eterno sobre Abraão o que falou com ele. Então nós vimos na leitura que o Eterno, ele conhecia Abraão, como o texto disse, porque o conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele. Nós, no dia a dia, né, em que vivemos a nossa vida, também temos nosso relacionamento com nossos amigos, nossos vizinhos, a família e também dentro da nossa comunidade. E dentro da comunidade, o líder, a liderança, ela, assim como o pai, como a mãe, conhece cada um dos seus filhos. O pai conhece o comportamento de seus filhos, assim como também. Então, que uma pessoa de fora não consegue discernir ou mesmo avaliar corretamente, mas o pai e a mãe realmente conhecem o filho que eles têm. Então, da mesma forma, o texto fala que Deus conhecia a Abraão. E Deus, conhecendo Abraão, confiou em Abraão, pois sabia que Abraão iria levar adiante todos os projetos do Eterno naquilo que Deus tinha para fazer para a humanidade por meio do povo de Israel. Então, para que a nação de Israel ela pudesse crescer conforme Deus havia falado, seria necessário que o Abraão desse continuidade ali, ter filhos e de cumprir a promessa, como foi cumprida em Abraão, dele ter um filho, e como teve o Isaac, depois, lógico, teve outros filhos com Agar, mas especificamente falando a respeito do povo de Israel, da formação do povo, Abraão, ele, como nós vimos na aliança anterior, não tardou em cumprir a mitzvah, né? Quando o Eterno fala com ele com respeito à circuncisão, Abraão, logo que ouviu da parte do Eterno o dito do Eterno de que ele deveria se circuncidar, Abraão não tardou em cumprir esta mitzvah, se circuncidou. E Deus então confiou em Abraão que ele, Abraão, daria continuidade. Então, de maneira que Abraão, ele teve Isaac e depois o Isaac também casou e teve seus filhos Jacó e Esaú, e Jacó também teve os seus filhos. Então, Abraão, mesmo diante de algumas dificuldades, não tardou em cumprir a mitzvah de fazer com que o povo, aquela multidão que Deus havia falado,
ela viesse a se cumprir. Então Abraão não se posicionou contrário à vontade de Hashem no que diz crescer e multiplicar. Então Abraão deu continuidade e tanto na questão física, na formação da sua geração e na formação do povo de Israel, como também Deus confiava em Abraão em dar continuidade aos ensinamentos da Torá, dos mandamentos. Então, isso, como nós temos falado, é passado de pai para filhos. Então, Deus conhecia Abraão de que forma? Sabendo que Abraão ia dar sequência naquilo que Deus havia colocado que ele teria que fazer. Então, Abraão tanto teve filho que ensinou Isaac a Torá, os mandamentos, e Isaac deu também continuidade no ensino da Torá para seus filhos. Então, Deus conhecia Abraão e confiou em Abraão para que tudo quanto ele tinha de projeto para com a humanidade realmente se cumprisse. A bondade que nós vimos aqui de Abraão, a bondade e a hospitalidade praticadas por Abraão em Hebrom, contratavam fortemente ou melhor, contrastavam, né, fortemente com a maldade e a inhospitalidade das cidades vizinhas de Sodoma e também a cidade de Gomorra e seus vizinhos, depois que os 3 anjos visitaram a Abraão. Então, Deus, o Eterno, informou a Abraão que iria eliminar essas cidades, mas Abraão implorou ao Eterno para que ele não destruísse essas cidades, porque dentro dessas cidades haviam pessoas justas. Como ele disse, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade, mesmo tendo lá 50 justos, e o Eterno disse que não destruiria se tivesse alguma pessoa justa dentro daquela cidade. E Abraão, à medida que falava com Deus, ia diminuindo, e não foi encontrado um justo sequer dentro destas cidades. Então, com este exemplo de Abraão, nós aprendemos que quando nos é apresentado, nós tivermos oportunidade de salvar outra pessoa, seja fisicamente ou espiritualmente, não devemos hesitar, devemos fazer de forma imediata. Então, tudo que estiver ao nosso alcance para ajudar uma pessoa, mesmo que isso signifique agir em oposição direta às nossas disposições naturais. Então, Abraão, ele intercedeu, pediu a Deus para que essa cidade não fosse destruída. Então, Abraão é um exemplo para nós de bondade, caridade e justiça, né? Então, da mesma forma, devemos nós, né, no dia a dia também lutarmos pelas pessoas e de maneira que dessa forma estaremos contribuindo, né,
para que as pessoas possam fazer o seu processo de retorno de Shuvá para o Deus de Israel e para o povo de Israel. Então, nós temos ensinamentos de rabínico, né, que nos falam com respeito ao cumprimento das mitzvot, dos mandamentos. E em se tratando de uma mitzvah, ou em se tratando de salvar uma vida, podemos até mesmo quebrar o mandamento, né? Então, porque salvar uma vida é como quem salva uma vida, é como quem salva o mundo inteiro, né? Então, Abraham, ele tinha e teve essa preocupação quando então recebe a notícia que Deus estaria destruindo aquela cidade. E Abraão pergunta, mas se tiver 50 justos? Aí o Eterno diz que não destruiria por amor a esses 50. Então, devemos fazer de forma tudo quanto estiver ao nosso alcance para ajudar as pessoas, mesmo que isso se às vezes é contra a nossa própria fé, a maneira de nossa vida, no sentido religioso. Então, mas dentro do nosso, dentro do que é possível, devemos sim ajudar as pessoas. Então, ficamos por aqui na leitura de hoje. Que o Eterno abençoe o seu dia, seja um dia próspero, repleto de grandes conquistas e realizações. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom lekulam, boker tov. Muito bom dia a todos. Shalom.